Olá, hoje eu vou responder a página 6 e 7 do livro A Conquista de História do quinto ano. Temos aí o que sabemos. Quem faz a história? A história é feita por todos nós, pessoas comuns, como eu, você, sua professora, a diretora, o guarda, e também por grupos, mulheres, idosos, militares, operários, empresários, artistas, políticos, entre outros. Todas essas pessoas e grupos fazem história, ou seja, são todos sujeitos históricos. Então, nós fazemos história, tá? Segundo, diferencia o modo de vida dos caçadores e coletores do modo de vida dos agricultores e pastores. Os caçadores e coletores eram nômades, isto é, se mudavam de um lugar para o outro em busca de alimento. Já os agricultores e pastores passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar, e assim foram se detentarizando. Ou seja, os caçadores e coletores chamados nômades eram grupos que eles não plantavam e eles não criavam animais. Eles só coletavam e caçavam os animais existentes ali perto deles, tá? Eles buscavam mais regiões de rios. Porém, quando acabava as frutas, os frutos que eles coletavam e os animais que caçavam, eles iam em busca de outro local. Por isso que eles não tinham morada fixa. Com o passar do tempo, eles aprenderam que eles não só precisavam coletar, eles poderiam também plantar. Eles não precisavam só caçar, eles poderiam também criar animais, cuidar de animais. Então, eles se tornaram agricultores, porque eles agora cultivavam seus alimentos, e pastores, porque eles agora pastoreavam e cuidavam dos animais. Com isso, eles passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente. Então, eles começaram a ter habitação fixa. São os grupos dos sedentários, tá certo? Então, os nômades, eles se mudavam constantemente de um lugar para o outro em busca de alimento. Já os sedentários, eles se fixavam no local por muito tempo, porque eles agora plantavam e eles agora pastoreavam animais, ou seja, eles produziam seu próprio alimento. Terceiro, copie as afirmações verdadeiras no caderno. A sedentarização é um fato ocorrido em 10.000 a.C.? Não. A sedentarização é um processo histórico que durou centenas de anos e até hoje há grupos nômades ao redor da Terra? Sim, tá? Existem pessoas que vivem como os grupos nômades de antigamente, certo? Se deslocando de um local para outro em busca de alimentos para sobreviver. Atualmente já não há grupos nômades em nenhuma parte da Terra. É errado, tá? Existem sim grupos nômades. Quarto, por que a África é considerada o berço da humanidade? Porque foi na África onde se descobriu o mais antigo esqueleto humano, Lucy, tá? A história diz que foram encontrados fósseis de Lucy, e Lucy é um humano muito antigo, tá? E foi encontrado o esqueleto dela. E a história diz que ela caiu de uma árvore, se feriu nessa queda da árvore e acabou falecendo, tá? Então, os ossos de Lucy, os fósseis de Lucy, foram encontrados na África, tá certo? Por isso, a África é considerada o berço da humanidade. Quinto, o rio Nilo está localizado no continente africano e é um dos mais extensos do mundo. Olha, imagem atual de transporte de pessoas pelo rio Nilo. Essa imagem foi de 2020. Letrinha A. Escreva uma frase relacionando o rio Nilo ao processo de sedentarização ocorrido às suas margens. Essa resposta é pessoal, tá? Mas o rio Nilo ele foi muito importante no processo de sedentarização, tá? Olha, o rio Nilo contribuiu para o processo de sedentarização, pois os grupos humanos se fixavam próximos às suas margens para praticar agricultura e o pastoreio, tá? As margens do rio, próximo ao rio Nilo, era uma terra boa para plantar, por isso que eles ficavam lá perto,
tá certo? E também para cuidar dos animais, porque tinha ali água o suficiente para tanto banhar os animais ou como para eles beber. Então, próximo aos rios, os grupos sedentários se fixavam para habitar por muito tempo. E qual é a importância desse rio para o comércio no Egito Antigo? Ele servia de via de transporte de pessoas e mercadorias, sendo, portanto, muito importante para a dinâmica da vida comercial dos antigos egípcios. Por meio dos rios, tá? Os comércios eram transportados. As pessoas iam para um local comprar, como também para vender. Então, o rio era como o local de navegação, de transporte, tá certo? Era a via, tá bom? Sexto, hoje em dia, conseguir informações qualificadas é muito importante na hora de tomar uma decisão. A internet é uma rede de informações que nos abre essa possibilidade. Reflita e responda. A. Quais vantagens têm as pessoas que conseguem acessar a internet e as tecnologias de informação e comunicação? O acesso à internet permite às pessoas fazer pesquisa sobre diversos assuntos e obter informações qualificadas de universidades, governos, fundações, entre outros, onde podemos encontrar referências, dados e análises que nos ajudam, de fato, na tomada de decisões. Então, isso é um ponto afirmativo, tá? Do uso da internet. É um ponto positivo. Letra B. Quais 10 vantagens têm as pessoas que não têm acesso à internet e às tecnologias de informação e comunicação? Então, quem tem acesso tem essa vantagem aqui, tá? De fazer pesquisa, de obter informações qualificadas, tá certo? De encontrar referências, dados e análises que ajudam. Porém, e as desvantagens de quem não tem esse acesso aqui? Qual é a desvantagem? A desvantagem é os excluídos digitais, ou seja, aqueles que não têm acesso à internet, em grande número nos grupos sociais menos favorecidos, têm dificuldade de se desenvolver profissionalmente e de conseguir melhorar de vida, tá? Porque ele não tem acesso à informação, não tem acesso a pesquisas, tá? Não podem obter referências, dados e análises, tá certo? Então, essas pessoas têm dificuldade de se desenvolver profissionalmente e de conseguir melhorar de vida. No sétimo, temos, leia o texto a seguir com atenção. As cidades são vivas e estão em constantes mutações. As mudanças não são percebidas diariamente, pois nos acostumamos, muitas vezes, com nossos caminhos e com a paisagem. Mas quando passamos algum tempo sem visitar uma determinada região ou cidade, podemos perceber o efeito do tempo. Novas construções, comércios, edifícios, indústrias, ruas e avenidas. Você concorda que as cidades mudam constantemente? Se sim, dê um exemplo de mudança na cidade do seu município. Se você concorda que existem mudanças, tá, ao longo do tempo, aí você vai colocar sim. E você pode dar exemplo como citar construções de avenidas, edifícios, estabelecimentos comerciais, indústrias, casas de espetáculos, entre outros, tá? Veja se no seu município houve algum tipo de construção. Pode ser viaduto, pode ser ponte, pode ser construção de escolas, tá? Aí, se sim, você vai e dá exemplo de alguma mudança que aconteceu na cidade, tá certo? Oitavo, a lista a seguir apresenta palavras da língua tupi e seus respectivos significados em português. Leia-as com atenção. Abá, homem. Cucuía, tombo, queda, tropeção. Cuiã, mulher. Curumim, criança. Ereiuípe, olá. Guaçu, grande. Jururu, estou triste. Mirim, pequeno. Nhenhenhen, falar muito. Oca, casa. Pacova, banana. Peteca, bater de mão aberta. Chore, fora daqui. Letrinha A. Algumas dessas palavras são usadas no português falado no Brasil hoje? Se sim, quais delas? Olha, nós falamos as palavras curumim, jururu, mirim, nhenhenhen e peteca, tá? Essas palavras são usadas no Brasil. Essas palavras indígenas podem ser consideradas uma contribuição desses povos à formação da sociedade brasileira? Sim.
As palavras indígenas presentes no português que falamos são uma das várias contribuições dos povos indígenas à formação do nosso povo brasileiro, tá? Até porque a gente sabe que a nossa população brasileira é formada pelo branco, negro e índio. Então, a mistura dos costumes forma a nossa população brasileira. Conceitue migrante. O que é migrante? Migrante é o que está em processo de deslocamento. É aquele que sai de um lugar para o outro, mas ainda não chegou no seu local de destino. Ele está num processo, tá? Imigrante. Imigrante é o que chega de outro país. Então, se você está indo no Brasil e vai para os Estados Unidos, você lá nos Estados Unidos é imigrante, porque você chegou em outro país. Então, para lá você é um imigrante, tá? Emigrante. Emigrante é o que sai de um país para o outro. Então, se você é brasileiro e vai para os Estados Unidos, aqui no Brasil você é um emigrante, porque você saiu do Brasil. E quando você chega lá nos Estados Unidos, você é um imigrante. Enquanto você não chega, você saiu do Brasil, mas ainda não chegou nos Estados Unidos, você é um migrante, porque você ainda está em deslocamento, tá certo? Então, migrante é o que está em processo de deslocamento. Imigrante é o que chega de outro país. Emigrante é o que sai de um país para o outro. 10º, no século XIX e nas 3 primeiras décadas do século XX, o Brasil recebeu milhões de imigrantes. Por que isso aconteceu? Olha só, as pessoas saem de um país para o outro por causa de guerras, falta de terra para plantar, necessidade de trabalhadores nos cafezais brasileiros e a força da propaganda, tá? Esse foi um dos motivos do século XIX ao século XX, tá? 11. Produz um cartaz com as contribuições dos povos que formaram a sociedade brasileira, com destaque para os indígenas, os africanos e os europeus, portugueses, italianos, alemãos, poloneses, entre outros. O tema do cartaz pode ser Brasil, país de muitas culturas. Então, esse cartaz aqui você vai produzir de acordo com a orientação do seu professor, tá certo?